Olá, alunos! Aqui é a professora Fernanda Carine novamente. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre biotecnologia para a produção de produtos lácteos. Nós já aprendemos na aula anterior sobre as características do leite e hoje, agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a parte biotecnológica. Como que um biotecnólogo pode atuar sobre esta matriz, sobre o leite, e produzir um produto de interesse para a comunidade. Como o nosso foco neste componente curricular está sendo a biotecnologia clássica, então nada mais justo do que a gente comentar um pouquinho sobre a fermentação do leite. Mas o que seria então leite fermentado? O leite fermentado nada mais é do que o produto resultante da fermentação do leite. Claro, né? Leite fermentado resultante da fermentação. Só que aqui no Brasil, esse leite ele tem que ser pasteurizado ou esterilizado. Ou seja, não pode ser leite in natura, tem que passar por um pré-tratamento térmico antes de ocorrer esse processo que é a fermentação. E existem diferentes tipos de diferentes produtos que são leite fermentado. O que vai diferenciar é a temperatura da fermentação, o tipo de leite que foi utilizado, o tipo de micro-organismo que foi utilizado para realizar essa fermentação. Nós temos o kefir, o iogurte, o leite acidófilo, o leitelho, a coalhada. Então, são vários produtos e eles podem ser produzidos também com diferentes matérias-primas, ou seja, o leite utilizado para a produção desses diferentes tipos de produtos podem ser de origem bovina, caprina, ovina, equina ou bubalina. Então, são diferentes matrizes, leite de vaca, cabra, ovelha, égua, búfala, diferentes matrizes para a produção de diferentes produtos. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre estes tipos de produtos, mas bem brevemente mesmo, e eu recomendo que depois vocês estudem um pouco mais sobre a tecnologia de produção, sobre o fluxograma de produção, temperatura, tipo de micro-organismos, para vocês entenderem melhor. Porque na nossa aula mesmo a gente vai focar no iogurte. Então eu vou falar brevemente aqui sobre esses outros e depois a gente vai focar em iogurte, ok? Começando então pelo kefir. O kefir ele é um produto que vai ser resultante da fermentação do leite por uma série de micro-organismos, por um consórcio microbiano. E esse consórcio ele vai estar no formato de grãos de kefir, que é tipo uma coalhada, são bolinhas assim, uma massa de micro-organismos que vai conter diferentes tipos de bactérias e leveduras. Vai conter lactobacilos, estreptococos e também uma levedura que é chamada de Saccharomyces kefir. Essa Saccharomyces é bem semelhante à levedura cervejeira, mas aqui ela está mais adaptada a este meio, a essa massa, ao leite. Então, mas também em alguns casos há a adição de levedura cervejeira mesmo para a produção do kefir. Então, no kefir há dois tipos de fermentação acontecendo. Como eu comentei, existem bactérias, as lactobacilos, estreptococos. Então, vai ter a fermentação lática, vai ter a produção de ácido lático. E também, como tem saccharomyces, como tem leveduras, vai ter a produção de álcool, vai ter a produção de etanol. Então, vai acontecer fermentação lática e fermentação alcoólica. E antigamente tinha até uma teoria envolvendo os grãos de kefir, em que eles não poderiam ser comercializados, eles deveriam ser doados por causa dos seus poderes medicinais, existia uma teologia envolvendo essa parte dos grãos de kefir, que é bem interessante também. Já o leite acidófilo, ele é produzido pela ação de um micro-organismo só. Então, vai ser inoculada apenas uma bactéria no leite acidófilo, que é a Lactobacillus acidófilos. Veja que no kefir a gente tem uma comunidade atuando de bactérias e leveduras, e aqui para a produção do leite acidófilo a gente só utiliza uma bactéria, que é a Lactobacillus acidófilos. Para a produção do leitelho, aí a gente
é um pouquinho mais complicado. Existem vários micro-organismos que podem atuar na produção do leitelho, mas o que vale mesmo ter em mente é que o leitelho ele é um líquido que ele vai ser resultante da batedura do creme para fazer manteiga. Então, no processo de fabricação de manteiga, a gente homogeneiza essa manteiga que foi fermentada para a produção do leitelho. Então, durante essa etapa inicial da produção de manteiga, que vai solidificar o leite para a produção de manteiga, a gente utiliza alguns micro-organismos. Por isso que é um leite fermentado, né? A gente utiliza o Streptococcus cremoris e a Leuconostoc citrovorum. Depois eu anoto esse nome para vocês, porque eu já tentei anotar aqui e não dá certo. E esses micro-organismos, eles vão fazer a coagulação do leite para transformá-lo em manteiga. E depois essa manteiga ela vai ser liquefeita para se tornar o leitelho. E ele é geralmente utilizado para substituir maionese, substituir azeite em algumas receitas. Então, é bem utilizado. E temos também a coalhada. A coalhada, acho que todos conhecem, ele é um produto resultante da ação de diversos fermentos lácteos. Então, não é uma bactéria só, não é um micro-organismo só. Podem ser vários micro-organismos que fazem fermentação láctica, como a Streptococcus lactis, a Streptococcus cremoris, Leuconostoccus, o Citrovorum, o Diaceae lactis. Então, qualquer bactéria láctea, qualquer BAL, que a gente comenta, chama as bactérias láticas de BAL. Vou tentar escrever aqui, mas pode dar muito errado. BAL, que são bactérias do ácido lático. Então, qualquer bactéria lática pode ser utilizada para a produção de coalhada. E, claro que tudo isso tem que ser feito em cima de um leite que foi pasteurizado, que foi esterilizado, porque senão não pode ser comercializado depois. Lembrando, eu recomendo que vocês pesquisem um pouquinho sobre cada um desses produtos, caso tenham interesse, porque o foco da nossa aula mesmo vai ser o iogurte. Então, são vários produtos que são fermentados a partir do leite. Só que vale ressaltar que esses produtos eles são muito comercializados, eles são muito vendidos, principalmente devido à sua característica probiótica. Mas você sabe ou você se lembra o que significa ser probiótico? Significa que os micro-organismos presentes nestes produtos fermentados, nestes leites fermentados, como os lactobacilos, as bifidobactérias, eles vão sobreviver no estômago, aos ácidos do estômago, e eles vão conseguir parar lá no nosso intestino e povoar o nosso intestino. E no nosso intestino, gente, existem trilhões de bactérias que vão viver lá. E elas vão formar um rico ecossistema. São bactérias de diferentes tipos, de diferentes espécies e gêneros, que vão formar um ecossistema muito variado, que é chamado de microbiota intestinal. E a nossa microbiota intestinal, ela tem uma função muito importante. Por exemplo, ela vai quebrar alimentos que o nosso estômago e o nosso intestino ele não foi capaz de digerir. Então, ela vai quebrar, por exemplo, a lactose, o que é importante para pessoas que têm intolerância à lactose, aumentando a tolerância a esse tipo de açúcar. Ela vai também poder fazer a redução de alguns tipos de lipídios, diminuindo até o risco à obesidade em alguns casos, dependendo da sua dieta. A sua dieta ela vai manipular a sua microbiota intestinal. Ela vai também auxiliar na absorção de alguns nutrientes, como o cálcio, o magnésio, o ferro, o que é bem interessante, vai auxiliar também a aumentar a sua imunidade, aumentar o seu sistema imune, fazendo com que o seu corpo funcione melhor, prevenindo algumas inflamações que poderiam acontecer e assim reduzindo também o risco de algumas doenças, porque
por causa dessas inflamações, doenças autoimunes ou até mesmo câncer, podem ser evitados com uma boa alimentação, com uma microbiota intestinal bem elaborada, bem diversificada, né? E, além disso, você sabe, né, que a nossa microbiota intestinal são várias bactérias, elas vão estar lá vivas, vão estar se multiplicando, crescendo, se reproduzindo, e enquanto elas estão se multiplicando, elas vão estar produzindo alguns alimentos, por exemplo, bactérias fermentativas, elas vão produzir etanol, vão produzir ácido lático. Essas bactérias presentes na microbiota intestinal podem produzir algumas vitaminas que vão ser interessantes também, alguns metabólitos que vão ser interessantes. E além disso, elas vão disputar por espaço, disputar por nutrientes e até mesmo lutar contra alguns germes, alguns patógenos que podem aparecer lá no nosso intestino. Então, ela vai inibir alguns patógenos. Então, o poder da microbiota intestinal é gigantesco e as bactérias presentes nos alimentos fermentados, elas vão exatamente compor a nossa microbiota intestinal. Então, existe uma série de fatores que vão interferir nessa composição, né? A nossa alimentação é uma delas, é a principal delas, mas tomar remédios, as medicações que a gente toma também vai interferir nessa microbiota. E eu recomendo que vocês assistam, observem aqui, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu coloquei lá na videoteca, que é chamado de Como Sua Alimentação Afeta o Intestino. Nesse vídeo vai citar alguns exemplos, vários exemplos na verdade, de alimentos que vão poder contribuir para a sua microbiota intestinal. Vai falar sobre fibras, vai falar sobre bebidas, vai falar também sobre os alimentos fermentados, sobre o iogurte. Vale a pena conferir. Então, o que você leva em consideração quando você vai comprar um produto lácteo? Quando você chega no mercado e você vai comprar um leite fermentado, um queijo, um iogurte, por exemplo, o que você pensa? A Nielsen, ela fez essa pergunta. E ela fez uma pesquisa global sobre o sentimento de compra da população mundial e perguntou em diferentes regiões do globo qual o quesito que eles mais consideravam, se era a praticidade, se era a seleção por produtos frescos, o bom valor, a ampla variedade, etc. Ela fez uma pergunta de interesse para a população em geral e ela obteve os seguintes resultados. Na Ásia-Pacífico, eles se importam muito com a praticidade do alimento. E, em segundo lugar, com a seleção de produtos frescos. E, em terceiro lugar, com o bom valor. Na Europa, eles se preocupam muito com o bom valor daquele alimento, com o preço daquele alimento. E, em segundo lugar, a praticidade. E, em terceiro lugar, a ampla variedade. Na América Latina, a preocupação que mais se teve destaque foi a ampla variedade, tendo preocupações também com o valor e com as boas ofertas. No Oriente Médio e na África, a preocupação era a seleção de produtos frescos, em segundo lugar a praticidade e em terceiro lugar o bom valor. E na América do Norte, a preocupação era o bom valor, em segundo lugar a praticidade e em terceiro lugar os produtos frescos. Então a gente pode ver que essas respostas elas vão variar muito ao longo do globo terrestre, vai variar conforme os costumes, as tradições, os hábitos da população. E essa pesquisa ela foi realizada no terceiro trimestre de 2012. Então é uma pesquisa meio antiga, muita coisa mudou ou pode ter mudado desde então, a partir de então. Principalmente mudanças no hábito dos consumidores em relação à segurança alimentar, devido à pandemia de Covid, por exemplo. Hoje, provavelmente, se os consumidores fossem avaliados, estivessem sendo avaliados, eles exigiriam mais qualidade, mais segurança alimentar de um determinado produto.
Agora, eu quero que vocês pensem em você. O seu modo de pensar, de consumir, mudou um pouco nos últimos anos? Mudou um pouco ao longo desta pandemia? Por acaso você estaria verificando mais a função e a segurança de um determinado alimento? Se esse alimento ele é probiótico, se ele é nutracêutico, se ele traria algum benefício à sua saúde ou ao seu sistema imunológico antes de adquiri-lo? Existe muita pessoa procurando por produtos orgânicos, por exemplo, por produtos que contenham ingredientes naturais, o que é perceptível também nos mercados, né? Que a gente vê que os supermercados estão cada vez mais expondo produtos que são orgânicos, produtos com ingredientes naturais, produtos que têm sódio reduzido, então cada vez mais estão expondo esses tipos de produtos. E essa é uma boa área de atuação para nós biotecnólogos, porque a gente pode atuar no controle de processos, a gente pode atuar no controle integrado de pragas em lavouras para a produção de produtos orgânicos, a gente pode atuar na área de produção de conservantes naturais para substituir alguns conservantes químicos que são empregados em alimentos. Então, a gente pode atuar em diversas áreas. E um dos pontos também que tem sido muito discutido, muito levado em conta nos últimos tempos, é a parte de sustentabilidade e de responsabilidade social. Isso está muito em pauta. Por exemplo, a Danone e a Nestlé, elas estão agora com um selo que era inédito para as multinacionais, que é de apoio à agricultura sustentável e aos pequenos produtores. Isso é responsabilidade social. Elas estão fazendo produtos e pegando ingredientes de um determinado grupo de pequenos produtores, ajudando esses pequenos produtores. E, claro, ganham um selo para isso, e a gente sabe, a gente viu nos primeiros bimestres desse componente curricular, que certificados, que selos são muito importantes para atrair público, atrair mercado. É muito importante no relacionamento, no quesito de relacionamento com o cliente. Então, elas estão auxiliando as pessoas, mas também conseguindo uma parte do mercado novo que está em ascendência. E, claro, a gente sabe que nunca se ouviu falar tanto de economia circular. Aí a biotecnologia é uma engrenagem muito interessante para fazer a economia circular funcionar de verdade. A gente pode produzir novos produtos, produtos totalmente novos, deixe-me ver aqui, com uma função, uma performance superior, produtos que eles têm uma qualidade muito elevada, que a gente pode garantir que esses produtos estejam dentro dos padrões de segurança. E a biotecnologia ela está aí para isso, para produzir produtos cada vez mais saudáveis e com uma maior responsabilidade social, sempre. Está bem, então vamos focar. O que seria então uma bebida láctea? A bebida láctea ela seria um líquido obtido a partir do leite, claro, ou do leite reconstituído, que é o leite em pó dissolvido em água, ou de derivados do leite, podendo ser eles fermentados ou não, com ou sem adição de nutrientes como leite em pó, açúcares e outros nutrientes. Note aqui que a bebida láctea não necessariamente precisa ser fermentada, ela pode ser não fermentada. Então, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com a bebida láctea que é fermentada. Mas que para ser uma bebida láctea, claro, ela precisa ter como base pelo menos 51% de base láctea. Então, pelo menos 51% da nossa bebida tem que ser leite. No nosso caso, nossa bebida láctea vai ser fermentada.
E o nosso foco é esse, porque as bebidas lácteas fermentadas, ela tem um mercado consumidor gigantesco, um mercado consumidor que só vem aumentando e que está cada vez mais exigente. E essa exigência obriga que os produtores eles lancem produtos novos no mercado, produtos mais inovadores, com tecnologias novas. Mas a gente sabe que a fermentação é uma tecnologia muito antiga. Ela começou desde as origens da humanidade. Mas a gente pode inovar dentro dessa área também, que é a da fermentação láctea. Mas o que esse consumidor tão exigente deseja? O que esse consumidor tão exigente quer? Ele quer produtos que tenham um maior grau, um maior teor de proteínas. Eles querem produtos com menor quantidade de gorduras, com menor teor de gorduras. Querem produtos que tenham menos açúcar. Querem produtos que estejam suplementados com minerais como ferro, cálcio, com vitaminas, vitamina A, C, D, com ácidos graxos como ômega 3, com fibras para auxiliar a microbiota intestinal, com culturas probióticas também. Então, eles querem produtos que, além de ser gostoso, além de trazer o prazer da alimentação, traga também uma saúde melhor ao consumidor. E o produto que é fermentado, as bebidas lácteas fermentadas, elas podem trazer isso. Como eu já comentei com vocês, é uma tecnologia antiga, muito antiga, mas que traz muitos benefícios para o consumidor. Então, vamos explicar mais ou menos, basicamente, de maneira bem rápida, o que seria a fermentação láctea. A fermentação láctea, como o próprio nome já diz, ela tem como base láctea, que é o leite. Então, é a fermentação do leite. Vocês lembram o que é fermentação? Então, nós temos lá o leite, a nossa matriz, o nosso substrato, e esse leite ele vai ser inoculado com alguns micro-organismos. Esses micro-organismos que estão presentes no leite, eles vão metabolizar o açúcar do leite. Vocês lembram qual que é o açúcar do leite? Isso, a lactose. Então, esses micro-organismos, eles vão se alimentar da lactose presente no leite. Eles vão quebrar essa lactose em glicose e galactose e esse açúcar ele vai entrar no ciclo glicolítico, na rota lá da glicólise e ser transformado em piruvato. Quando ele for transformado em piruvato, esse piruvato ele vai ser reduzido a lactato por uma enzima muito importante, que é a lactato desidrogenase. Então, a lactato desidrogenase vai pegar o piruvato e transformar em lactato. Esse lactato aqui é o ácido lático, é o produto da fermentação lática, o produto mais importante da fermentação lática. Então, a fermentação é basicamente isso. O nosso micro-organismo ele vai consumir os açúcares presentes lá no substrato, nesse caso no leite. O açúcar do leite é a lactose. Vai consumir essa lactose transformando-a em lactato. E durante esse processo, esse metabolismo, vai acontecer várias mudanças na nossa matriz, no nosso substrato. O nosso leite ele vai adquirir outras propriedades. Então, enquanto a bactéria ela vai consumindo os açúcares do leite, o nosso leite ele vai ter um teor de açúcar mais reduzido, porque nossa lactose vai ser transformada em lactato. Então, a gente está cumprindo um dos requisitos que o consumidor está querendo tanto. O iogurte, por exemplo, se não for adicionado de açúcar, ele vai ser um produto com teor de açúcar reduzido. E a gente também vai estar aumentando a durabilidade do nosso produto, porque o leite fermentado ele vai durar muito mais tempo do que o leite in natura, por exemplo, porque ele vai ser mais ácido. A fermentação ela é uma técnica reconhecidíssima de conservação do alimento, porque
com a produção de lactato, com a produção de ácido, o leite ele vai durar por mais tempo, vai diminuir o risco de contaminação. Porque a maioria dos micro-organismos, eles crescem em um meio mais neutro. E como o meio vai estar mais ácido, vai ser mais difícil desse micro-organismo se desenvolver no leite fermentado. Além disso, a bactéria que está lá fazendo a fermentação lática, ela não vai produzir só lactato. Ela vai produzir outros compostos, ela vai produzir vitaminas, por exemplo, vai produzir ácidos graxos, então ela vai produzir outros compostos que vão dar características organolépticas e fisicoquímicas bem distintas para o nosso produto lácteo. Ela vai produzir diacetonas, vai produzir enzimas que vão cortar as proteínas em aminoácidos, em valina, tirosina, lisina, que vai ser bem interessante para o produto final. Vai dar um sabor e um aroma bem característico. Então, a fermentação que vai fazer isso. E também os micro-organismos que forem utilizados para fazer essa fermentação, eles vão servir como culturas probióticas. Eles vão vão atuar como culturas probióticas depois que eles forem ingeridos. Vão parar lá na nossa microbiota intestinal. Então, um produto lácteo é um produto muito interessante. E um produto lácteo fermentado é mais interessante ainda para atender à exigência do nosso consumidor. E um produto muito conhecido e apreciado, produzido por fermentação láctea, é o iogurte. E nós vamos começar a falar sobre o iogurte agora, focando em sua composição e em sua produção. Segundo a RISPOA é o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Então, segundo o artigo 682 da RISPOA, entende-se por iogurte o produto obtido pela fermentação láctea através de duas espécies de micro-organismos, o Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus, sobre o leite integral, desnatado ou padronizado. Então, observe que para ser iogurte, a gente tem que utilizar duas espécies de micro-organismos. Tem que utilizar Lactobacillus bulgaricus e a gente tem que utilizar a Streptococcus thermophilus. E se não tiver essas duas espécies, aí não vai ser leite fermentado, iogurte, vai ser um leite fermentado qualquer, vai ser leite acidófilo, mas não vai ser leite fermentado, tem que ter essas duas espécies. E a fermentação, claro, vai acontecer em cima do leite integral, desnatado ou padronizado, mas todos esses leites têm que passar por um pré-tratamento, eles têm que estar pasteurizados e devidamente higienizados. Mas como que acontece essa fermentação? Biotecnólogos que se prezem, eles sempre estão atentos para a bioquímica, para a microbiologia por trás de qualquer processo. Pois bem, aqui nós temos uma representação do Lactobacillus bulgaricus. Observem que o seu formatozinho de bacilos bem juntinhos, todos eles ligados. Isso aqui são os nossos Lactobacillus bulgaricus. O Lactobacillus bulgaricus, vou falar várias vezes para fixar na cabecinha de vocês. Eles são gram-positivos, ou seja, quando a gente for lá no laboratório e fizer a coloração de gram, a gente vai observar essa figura aqui, bem arroxeada, porque ela foi corada pelo cristal violeta. Além disso, nós temos aqui a figurinha do Streptococcus thermophilus. Observem que eles têm formato de cocos, são circulares, e eles também estão bem juntinhos, bem grudadinhos, que é o estrepto. Então, são cocos enfileiradinhos. Então, essa é a figura do Streptococcus thermophilus.
E eles também são gram-positivos, então quando a gente fizer a coloração de gram, eles vão aparecer arroxeados, corados pelo cristal violeta lá no nosso microscópio. Então, a gente viu na nossa aula anterior, a aula sobre as propriedades e características do leite, que o leite in natura ele vai ter um pH mais ou menos neutro, entre 6,7 e 6,8. Então, vai ser nesse pH neutro que vai começar a nossa fermentação. Então, no início da fermentação, pH neutro, a gente incorpora dentro desse nosso leite com o pH in natura, pH 6,7, 6,8, as nossas bactérias. A gente coloca junto a Streptococcus thermophilus e a Lactobacillus bulgaricus. Só que a Streptococcus thermophilus, ela tem uma facilidade maior de crescer em pH mais neutro do que a Lactobacillus bulgaricus. Então, ela vai começar crescendo primeiro. Então, quando a gente inocular, a Streptococcus que vai ter o boom, que vai começar a crescer e a produzir os produtos que elas produzem normalmente. Ela vai produzir ácido fórmico, ácido pirúvico, e esses ácidos produzidos em pequena quantidade vai começar a acidificar o meio, a abaixar o pH do meio. O pH do meio vai abaixando, abaixando. A Streptococcus, apesar de não ser uma produtora de ácido tão potente quanto a Lactobacillus bulgaricus, vai conseguir abaixar o pH do meio até mais ou menos o pH 6. Aí a nossa Lactobacillus bulgaricus vai encontrar um pH perfeito para ela começar a trabalhar. Então, a nossa Streptococcus thermophilus, ela começou a fermentação e ajudou a baixar o pH de 6,8 para 6 para a Lactobacillus bulgaricus começar a sua fermentação. Aí ela vai começar a agir. E ela, como eu comentei, é uma produtora excelente exímia de ácido. Ela vai produzir o ácido lático que a gente quer. E vai produzir esse ácido em elevada quantidade. O pH vai abaixar rapidão. Então, enquanto ela vai produzindo esse ácido, o pH vai abaixando. E ela também vai produzindo alguns compostos que são interessantes, que vão ser importantes para as características sensoriais, como o acetaldeído, diacetil. Ela vai produzir algumas enzimas com função proteolítica, que vai quebrar as proteínas do leite, vai quebrar as caseínas, quebrar as proteínas que estiver lá em aminoácidos, que também vai dar uma característica sensorial bem legal para o nosso produto, que vai dar aquele gostinho de iogurte para o nosso leite fermentado. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou explicar agora de uma maneira um pouco melhor o que estará acontecendo. Vai acontecer o sinergismo. A Streptococcus vai auxiliar a Lactobacillus e a Lactobacillus vai auxiliar a Streptococcus. Mas, professora, como que a Lactobacillus vai auxiliar a Streptococcus? Então, quando ela estiver quebrando as proteínas lá para produzir aminoácidos, como glicina, valina, histidina, esses aminoácidos, além de dar um sabor para o nosso leite, ele vai estimular também o crescimento da nossa Streptococcus salivarus subespécie Thermophilus. Então tá. Então o que nós temos aqui? Só revisando o sinergismo para ter certeza que vocês entenderam. A nossa Streptococcus salivarus subespécie Thermophilus, ela vai começar crescendo. O pH do leite está lá por volta de 6,8, é um pH que a Streptococcus consegue agir e ela vai começar a crescer. E vai começar a produzir os seus produtos, os seus ácidos, que vai começar a acidificar o meio, então o pH vai reduzir. Vai reduzir até 6, 5,5, que é quando a nossa Lactobacillus acorda e ela começa também a crescer. Ela começa a crescer, ela começa a produzir uma elevada quantidade de ácido lático no caso, e ela tem atividade proteolítica. A atividade proteolítica vai quebrar as proteínas para produzir aminoácidos, produzindo glicina, valina, histidina, que vai estimular o crescimento da Streptococcus um pouquinho mais. Ela vai continuar crescendo um pouquinho mais,
mas ela não gosta muito de ácido, logo ela vai parar. E vai produzir também acetaldeído de acetil, que vai dar o aroma e o sabor característico do nosso produto. Enquanto isso está acontecendo, a reação mais importante aqui é a nossa reação de fermentação, que eu expliquei anteriormente. É a nossa lactose sendo convertida em ácido lático e CO2. Então, a fermentação, utilizando essas duas bactérias, é muito importante para que se torne iogurte. Então, esse sinergismo é muito importante, porque a produção do ácido lático vai ser muito mais elevada e ela vai acontecer muito mais rapidamente, ou seja, o tempo de fermentação vai ser reduzidíssimo e vai permitir a produção de compostos de baixo peso molecular. Que compostos de baixo peso molecular são esses? Glicina, valina e histidina são os nossos aminoácidos que vão ser responsáveis por estimular o crescimento do Streptococcus e produzir aroma e sabor, junto com acetaldeído também, que também é de baixo peso molecular. E com tudo isso, o tempo de coagulação vai ser reduzido. O nosso produto vai ficar pronto muito mais rápido. Detalhe, o nosso produto ele vai ficar pronto quando o pH do meio chegar lá por volta de 4,5, 4,3. 4,5 o pH, o meio já começa a coagular, já começa a soltar soro, por causa do ponto isoelétrico que a gente vai explicar futuramente. Mas em 4,3, aí a nossa lactobacillus não aguenta mais. Um pH de 4,3 já é muito ácido para ela e ela para de agir, para de atuar. Aí a fermentação já vai estar estagnada e a gente pode interromper a fermentação por aí, certo? Só reforçando, pessoal, quando os micro-organismos eles estão se multiplicando, eles vão produzindo ácido e essa contínua produção de ácido lático, ela vai deixar o pH ainda mais baixo. A Streptococcus thermophilus ela vai resistir até 90 graus Dornick de acidez. A Lactobacillus bulgaricus ela vai resistir um pouquinho mais até 140 graus Dornick de acidez, depois ela não consegue resistir mais. Só que ambas as bactérias, a Streptococcus e a Lactobacillus, elas vão ser inibidas quando o meio atinge um pH de 4,3. Aqui nessa figura, a gente consegue ver a taxa de crescimento dos micro-organismos durante a fermentação, durante a etapa de fermentação. Aqui, em Y, nós temos o crescimento, a taxa de crescimento, e aqui nós temos o tempo de fermentação. Observe que no início da fermentação, a Streptococcus thermophilus ela cresce muito mais rápido do que a Lactobacillus bulgaricus. A Streptococcus é a verde pontilhada e a Lactobacillus bulgaricus é a vermelhinha lisa. Então, ela vai crescendo muito mais rapidamente. Mas conforme ela vai crescendo, o pH vai diminuindo. E até que chega em um pH que ela não resiste mais. Aí, ela é inibida e ela não cresce mais. Observe aqui que a quantidade de Streptococcus ao longo do tempo permanece a mesma, está estagnado. E a nossa Lactobacillus bulgaricus vai crescendo ainda, vai continuando crescendo um pouquinho. Até que vai chegar um momento também que o pH vai ser 4,3, vai chegar um pH tão baixo que ela não vai conseguir crescer mais. Então, essa aqui é a curva do sinergismo entre elas. E outro fato muito importante do processo de fermentação é que quando o pH atinge 4,6 a 4,9, ele atinge o que a gente vai chamar de ponto isoelétrico, em que as cargas positivas elas vão se igualar às cargas negativas. Então, as cargas positivas das proteínas presentes no nosso leite, elas vão se igualar às cargas negativas e elas vão ter um efeito desidratante, elas vão começar a perder soro e então essas proteínas sem carga e desidratadas, elas vão se aproximando
elas vão começando a formar coágulos, elas vão se coagulando. Então, quando atinge esse pH aqui, de 4,6 a 4,9, vai começar a nossa coagulação. Então, é o momento em que a fermentação já vai estar parada, a temperatura ela já vai estar um pouco mais elevada e vai começar a coagular. O leite vai começar a ficar naquele formato mais pastoso. Em alguns casos vai perder um pouco de soro por causa do efeito desidratante do ponto isoelétrico, mas as micelas do leite elas vão se aproximando e formando esse coágulo, que para o iogurte tem que ser um coágulo firme e homogêneo. Então, pessoal, para não estender muito a aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre as características do iogurte, sobre os tipos de iogurte e o fluxograma de produção. E a gente possivelmente comenta um pouquinho também sobre os defeitos da produção de iogurte, certo? Então, eu espero que vocês tenham apreciado a aula de hoje, tenham conseguido aprender um pouquinho sobre a técnica de produção e encontro vocês na próxima aula.